E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos começar um novo assunto aqui, um novo capítulo, né? Conforme eu já passei para vocês no cronograma, né? E a gente vai começar sobre o capítulo 11, Comércio do Atlântico de Escravizados, certo? Na página 30 vai ficar para vocês fazerem esse Organize as Ideias, que vai trazer um pouquinho sobre os conhecimentos anteriormente abordados no livro, e agora vão ser peça fundamental para a gente poder entender esse contexto da viagem dos escravizados pelo Atlântico, tá? Bom, na página 31, ele vai trazer um pouquinho sobre a exploração portuguesa na África, né? Todo aquele conceito que a gente teve da Rota da Seda, que trazia aquelas mercadorias ali da China para poder abastecer a Europa com essas mercadorias, né? E conforme vai passando o tempo, a rota vai ficando cada vez mais difícil, até que os otomanos invadem a península ali que liga a Europa à Ásia, né? A atual Turquia, e quando eles tomam aquele território do Império Bizantino, a rota da seda fecha. Fechando, os portugueses são obrigados a começar a pensar em novas rotas, né? E assim eles começam a colonizar novas regiões ali na África, né? Ter contato com outros povos para tentar achar uma nova rota para poder ligar a Índia, né? E a China, certo? Então, no próximo parágrafo eu vou falar um pouquinho sobre a costa africana, né? É, sobre o contato entre os portugueses e esses povos nativos da África ali, tá? Vocês realizem essa pesquisa aqui também falando um pouquinho sobre a exploração portuguesa no litoral africano, né? Nas grandes navegações. Na página 32 também tem uma atividade para vocês fazerem sobre a costa atlântica da África, certo? E as riquezas que os portugueses buscavam nesse lugar, né? E aí na página 32 ele entra de verdade ali na escravidão, né? Falando um pouquinho sobre os chefes tribais, né? Que eles faziam venda de pessoas, né? Porque aconteceu alguns conflitos entre tribos ali da África. A gente tem que imaginar que a África existiam várias tribos ali, né? Não existia países naquele momento. Eram várias tribos. Cada tribo tinha a sua vilazinha ali, a sua tribo e as tribos estavam em volta, tinham conflitos entre elas, né, disputas por terras, conflitos étnicos entre uma tribo e outra, e eles nessas guerras eles acabavam escravizando pessoas dessas outras tribos, né? Então nesse primeiro momento os portugueses vão comprar esse pessoal que foi escravizado por essas outras tribos costeiras ali, vão comprar esses escravizados, né? E aí vão começar a fazer essas expedições para as Américas, né? Para a América Portuguesa, certo? Na página 33, né, ele vai terminar todo esse assunto falando sobre o destino dos escravizados começou a ser o da América, né, em 1540, né, e aí ficou conhecido como tráfico negreiro, tá? Vou passar um pouquinho sobre o Interpretando Documentos ali, né, para vocês lerem esse texto do Roger Osborne, né, Civilização, uma nova história do mundo ocidental, tá? E responder essas questõezinhas ali, tá bom? Na página 34 vai falar um pouco sobre a viagem na Calunga Grande, né, que nada mais é do que aquela viagem ao litoral ali da Costa do Ouro, né, aportando até o litoral de onde fica Angola na atualidade. Outros partiram para o Golfo de Benin na Nigéria, certo? E vai falar um pouquinho sobre essa travessia do Atlântico, né? Ele vai colocar aqui nesse textinho aqui com essa imagem, né, mostrando como que era a planta do navio negreiro, né? Mostrando o tamanho dele, a proporção, quantas pessoas cabiam, as condições terríveis que estavam dentro desses navios, né? Porque as pessoas tinham pouco acesso a bens vitais, né? Água, comida, coisas que o ser humano não consegue viver sem, certo? Na página 35 ele vai explanar um pouco mais sobre a difícil viagem, né? Que durava cerca de 3 meses, era quente, abafado, muita quantidade de pessoas para a estrutura do navio, né? A travessia do mar, né? Dava muito enjoo por causa de ficar todo aquele tempo no mar, porque era uma viagem muito lenta, né? E o tanto de gente que morria de doença, de fome dentro dos navios, eles jogavam no mar, né? Então era uma condição bem precária de translado ali da África até as Américas, né? Vai falar um pouquinho ali sobre como que era
essa questão de alimentar, como que se encontravam os negros durante o tráfico negreiro, né? Ali, esse texto do Navio Negreiro, uma história humana, do Marcus Rediker, ali o textinho de verde na página 35. E no finalzinho ele vai mostrar essa imagem aí, né, da região do Congo, né, mostrando a cidade como que era, o pessoal vivendo lá. Vai trazer um pequeno textinho sobre esse texto do Marcus Rediger de novo, né. Aí na página 36 vai falar um pouquinho sobre a chegada nos portos americanos, né, mostrando a situação de que os africanos teriam que enfrentar para poder serem comprados pelos donos da terra, né? Porque, gente, a gente tem que usar o termo correto, né? A gente tem que lembrar que durante esse processo, o negro, ele era tratado como se fosse uma mercadoria, né? Era tratado como se fosse uma mercadoria. Eles faziam um anúncio igual se fosse um anúncio de carro, assim, falando sobre os dentes do negro, né, que era relativo à saúde dele. Então eles tratavam o cara como se ele fosse um bem de consumo mesmo, como se fosse um carro, como se fosse era como se fosse um bem, uma mercadoria, né? E aí ele vai traduzir toda essa questão das compras ali, né, na chegada dos portos e da compra pelos donos da terra, tá? Aí no finalzinho da 36 vai ter esse interpretando documentos também para vocês fazerem, né? Mostrando um pouquinho a imagem, ele mostra o mercado de escravos, né? Aquele monte de pessoas ali, os negros sendo vendidos, né? E ali no finalzinho, na 37, ele vai mostrar outras histórias, até como que ficou o tráfico negreiro em outras regiões ali, né? Nos Estados Unidos, no México, na América Central ali, né? Na verdade o Caribe ali. Então ele vai mostrar um pouquinho da escravidão nesses outros lugares, certo? E aí, na página 38, fica pra gente fazer o fechamento de tudo e estudar pra prova, né? Porque vocês vão ter que fazer a prova bimestral no final do mês, né? Então já fica essa hora do estudo aqui pra vocês concluírem, tá bom? E também o textinho ali da Você Faz História. Certo, pessoal? Até semana que vem. Obrigado. Falou!